Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 113 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 325 e 328 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versam sobre o exercício profissional dos químicos. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito desses artigos aqui enumerados, devemos trazer a vocês a informação de que os artigos 324, 326 e 327, consolidados, encontram-se revogados e, portanto, dentro daquela sistemática que nós estabelecemos inicialmente para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não serão objeto de estudo, porque já não fazem mais parte do ambiente jusoperário brasileiro. Partindo desses princípios, passamos, pois, ao estudo do artigo 325 da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que é livre em todo o território nacional o exercício da profissão de químico, observadas as determinações legais e a capacidade técnica. Aos possuidores de diploma de químico, químico industrial, químico agrícola ou engenheiro químico, concedido no Brasil ou por instituição de nível superior estrangeira, desde que revalidada essa diplomação. Temos, então, que é livre em todo o território nacional o exercício da profissão de químico, observadas justamente as determinações legais aqui estabelecidas e a sua capacidade técnica para tanto. Para esse mister, é concedida a liberdade do exercício da profissão aos possuidores de diploma de químico, químico industrial, químico agrícola ou engenheiro químico, concedidos esses diplomas no território brasileiro. Ou também para aqueles que, tendo completado o curso de química industrial, químico agrícola ou engenharia química no território estrangeiro, por instituição de nível superior, desde que, neste caso, os detentores desses diplomas revalidem esta diplomação perante o governo brasileiro. Também é livre em todo o território nacional o exercício da profissão de químico àqueles que, a partir da edição do decreto número 24693, de 12 de julho de 1934, se achavam no exercício
de função pública ou privada desta natureza, ou seja, da natureza dos químicos, e que tenham requerido o registro até o fim do Decreto-Lei número 2.298, de 10 de junho de 1940. Esses profissionais aqui discriminados seriam denominados de licenciados. Aqui cabe uma importante afirmativa a respeito desta situação dos artigos 325 e 328 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque ela vem de encontro específico a respeito daquela situação que nós temos normalmente colocado para vocês, de que a reforma trabalhista ela perdeu enormes oportunidades de trazer à baila questões de natureza processual e legal, no sentido de fazer atualização específica dos artigos seletistas, de forma que não se quedassem inócuos os textos incertos em seus artigos. Todavia, como já temos visto com regularidade, a reforma trabalhista assim não agiu, deixando passar em albis diversas oportunidades. Uma dessas oportunidades é, portanto, essa questão do artigo 325 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque, no caso dessa movimentação a respeito dos químicos que estariam apregoadas à sua liberdade de atuação em todo o território nacional, para aqueles que, a partir da edição do decreto número 24693, de 12 de julho de 1934, estariam exercendo função pública ou privada dessa natureza, esse artigo torna-se inócuo, porque uma pessoa que exercia em 1934 a função pública ou privada de químico já estaria hoje com mais de 110 anos, em média, e, portanto, já teria, infelizmente, falecido. A mesma coisa se atribui ao destino daqueles que requereram o registro até o fim do Decreto-Lei 2.298, de 10 de junho de 1940, que, pela sua idade bastante avançada atualmente, ou já teriam falecido, ou já não estariam mais exercendo essas funções. Portanto, os profissionais que seriam denominados de licenciados, hoje já não estariam entre nós. E, portanto, a reforma trabalhista perdeu a oportunidade ímpar de movimentar seus entendimentos a respeito da atualização e mesmo da extirpação destas modalidades de determinação legal que já não teriam mais objeto dentro do nosso ecossistema juslaboral. Mas não houve essa revogação nem essa atualização e, portanto, cabe-nos a obrigação de desenvolver nossos entendimentos a respeito desse artigo 325, para que não haja nenhuma falha na condução deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho.
Diz ainda o artigo 325 da Consolidação das Leis do Trabalho que o exercício da profissão de químico é permitido aos estrangeiros, quando portadores de diploma de nível superior expedidos no Brasil ou revalidados. No caso de diploma estrangeiro, se houver reciprocidade internacional reconhecida por lei, é preciso que a reciprocidade internacional tenha sido reconhecida por lei para o reconhecimento dos diplomas. Então, o exercício da profissão de químico é permitido aos estrangeiros quando portadores de diploma de nível superior. Isso é tranquilo. Expedido no Brasil ou revalidado no caso de diploma estrangeiro, se houver a reciprocidade internacional reconhecida por lei. Se não houver essa reciprocidade internacional reconhecida por lei, os diplomas expedidos no estrangeiro terão obrigatoriamente que ser revalidados. Continua ainda o artigo 325 a nos informar que aos brasileiros naturalizados somente se prestarem previamente serviço militar no Brasil. Aqui é uma situação que também a reforma trabalhista deveria ter se assentado por cima dela e modificado essa situação. Porque com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, através do seu artigo 5º caput e seu inciso 13º, há igualdade entre brasileiros e estrangeiros e a liberdade de exercício profissional. Portanto, a Constituição da República Federativa do Brasil, que é superior às leis ordinárias, ela não admite mais, desde 1988, para se ater apenas e tão somente ao caso presente, que haja qualquer distinção entre os brasileiros naturalizados, natos e estrangeiros. Portanto, essa determinação que aos brasileiros naturalizados somente se prestarem previamente serviço militar no Brasil é que estará liberado o exercício da profissão de químico, ela já não tem mais força legal e deveria ter sido alijada do corpus seletista. Diz o artigo 328 da Consolidação das Leis do Trabalho que só poderão ser registrados os diplomas e outros títulos equivalentes que estiverem na devida forma, com assinaturas reconhecidas, Os diplomas estrangeiros devem portar também a sua tradução por via de tradutor especializado. Aqui temos algumas observações. Só poderão ser registrados diplomas e outros títulos equivalentes que estiverem na devida forma, com assinaturas reconhecidas. Atualmente, a obrigação de registrar os químicos pertence ao Conselho Federal de Química. E, portanto, somente o Conselho Federal de Química poderá registrar os químicos portadores de diplomas e outros títulos equivalentes.
desde que estes diplomas e títulos tenham em si assinaturas reconhecidas. Com relação aos diplomas conquistados em território estrangeiro e em língua diversa da língua portuguesa, eles devem portar também a devida tradução dos mesmos, efetivada por tradutor especializado, sob pena de o Conselho Federal de Química não aceitar o registro daquele profissional químico em seus quadros. Estas eram as considerações que nós gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 113 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a vocês a presença de todos nestas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter o desenvolvimento regular deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e poder distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.